gratidão a Deus, que saúdo este plenário com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que honra tão grande me é concedida essa tarde. O horário mais perigoso depois do almoço, mas depois de hinos tão lindos, acredito que nós vamos superar o sono e poder desfrutar de um pouco da palavra do Senhor. Amém, meus companheiros? O privilégio tão grande de falar numa tarde em que o Marcelo está louvando. Se era duplicada a honra, agora está muito maior. Deus abençoe. A minha gratidão eterna ao pastor Álvaro Allen Sanches, nosso pastor da convenção, por esta bondade que já por várias vezes me concede falar e pregar aqui neste púlpito tão valioso aos olhos de Deus. Ao meu amado pastor Jairo Santana, que também é quem tem confiado no meu ministério, investido no meu ministério, por isso Deus me privilegiou estar aqui. Mateus capítulo 25. Vamos caminhando numa palavra até que o nosso pastor retorne e nós então devolveremos honrosamente a ele esta tribuna. Pastor Eurípides, Deus abençoe, fica aqui de frente com o senhor, faz-me tremer um pouco mais, mas nada que o tempo não controle. Nada que alguns minutos aqui. E aí eu vi no final aqui esse jogo de voz que o Marcelo fez, eu fiquei pensando, meu Deus, só o cantor Sérgio Reis para dar um jeito nisso mesmo. Mas vamos lá, capítulo 25 de Mateus, verso 14. Um texto específico, propício, pronto, preparado no céu para obreiros. Fiquei feliz por ver que nós temos obreiros e esse texto ele é específico, fala de serviço e aqui estão os homens do serviço. Porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. O plenário poderia respeitosamente repetir comigo a sua capacidade? Vamos lá? A sua capacidade, vírgula. E ausentando-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Amém. Pai, graças te dou por um privilégio tão grande. Tu conheces-me, ó Deus, perfeitamente desde o ventre de minha mãe. Deus querido, quero ser apenas o vaso, a honra, a glória são teus. Não quero, Senhor, aquilo que te pertence, mas te peço humildemente, Pai, que através de mim e da tua sabedoria e graça, seja edificado o corpo de obreiros. Os trabalhadores desta seara, Pai, possam ser edificados, Senhor, com esta palavra, em o nome de Jesus. Muito obrigado por terem se levantado. Nós temos 3 parábolas em uma... 3 parábolas conjuntas. A primeira, do capítulo 25, das virgens, que é uma parábola que trata mais especificamente do momento do arrebatamento, dia e hora, é o tema. Estou vendo pastores com caneta, isso é lindo. Algumas coisas que talvez será nova para alguns, não tão nova para outros, porém, sempre a palavra traz coisas excelentes para nós. A primeira parábola das virgens, ela tem como ápice, como coroa,
o dia e a hora. Bom, sobre dia e hora, já vamos direto para arrebatamento da igreja. Muito obrigado. A segunda parábola, que é a que estamos a discutir, é a parábola dos talentos. Trata especificamente de serviço, servir e serviço. E aqui temos, obviamente, uma série de revelações, uma série de revelações divinas, e eu vou dizer por quê. E a terceira, nós não entraremos nela, é a parábola que vai tratar da generosidade. A terceira parábola vai tratar da generosidade. Agora, há uma peculiaridade, porque a igreja, e eu digo isso com temor, tremor e respeito, a igreja, ao longo dos anos, tem associado arrebatamento e salvação a pecado. Mas não é apenas pecado que tirará o homem do céu. A igreja tem correlacionado, então nós tratamos e temos em nossos estatutos, fizemos o estatuto aqui da convenção, participamos, fizemos o regimento interno, participamos, e deles todos, eu nunca vi em nenhum estatuto uma cláusula, um artigo, um inciso, uma linha que tratasse a respeito do trabalhador que esconde talento, ou daquele que não tem generosidade, porque ao longo dos anos fixamos de que aquilo que tira do céu é pecado. Mas o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E essas três parábolas, as três, falam de coisas que em si não são pecado, mas tira do céu. Ora, pensemos as virgens, não carregar azeite é pecado? Não ter azeite de sobra é pecado? Eu nunca ouvi ninguém falar. Você, irmão, que não tem azeite sobrando, você vai para o inferno porque é pecado. Vocês já ouviram? Os senhores já ouviram? Eu nunca ouvi dizer. Mas as virgens que não levaram azeite de reserva ficaram de fora. E se eu pergunto qual o pecado daquelas meninas, os senhores gastarão pelo menos umas 2 horas para acertar, para entender uma resposta. Porque a ideia de pecado que nós temos não é a ideia de pecado que esses 3 textos trazem para nós. Então as virgens perdem a salvação, não entram, ficam de fora, mas não é apresentado um pecado delas. Só diz que elas chegaram atrasadas. Mas, pastor, por que elas chegaram atrasadas? Porque elas foram buscar azeite. Aí buscar azeite é pecado? Elas foram comprar azeite, as meninas mandaram elas ir. Olha, vão comprar azeite para vocês. Elas foram. Qual é o pecado em comprar azeite? As virgens que entraram e não compraram, compraram até a mais? Percebe que se nós vincularmos a ideia de pecado antiga aqui, nós não conseguimos condenar essas meninas. Porque elas foram fazer agora o que as outras fizeram lá atrás. Porém, quando se diz arrebatamento, aí entendemos que não importa. Com Deus tem o tempo certo. Eu não faço a hora que eu quero. Eu não faço a hora que eu acho que é conveniente. Eu não acho que vou buscar azeite no dia meu. Eu vou determinar o dia que eu faço isso, só que na obra de Deus, quem determina é Deus. Na obra de Deus, é pecado tentar manipular a mão de Deus e os tempos de Deus. Tanto quanto os pecados que nós conhecemos. Então, no primeiro plano, temos um grupo de jovens que perdem a salvação, porque foram comprar azeite e quando chegaram já tinha fechado a porta. O segundo plano que vamos tratar, eu deixo que eu vou entrar nele com mais detalhe. E no terceiro plano, estive nu, não me vestiste, tive fome, não me desse alimento, fiquei doente, você não me visitou, tive preso, você não me visitou, agora você vai para o inferno, onde o bicho nunca morre. Ninguém nunca me disse que não levar comida, que não levar roupa, que não visitar, era condenável. Mas a parábola está dizendo que é.
A parábola está dizendo que há condenação para aquele que não fez essas coisas, foi apartado. Qual grupo você está? Os que visitaram os nus, levaram roupa para os nus, visitaram os presos, os doentes? Ou você está no grupo que não fez isso? Estou no grupo que não fez. Vem para a esquerda, você está condenado. Mas só por isso. Veja, obreiros, como é sério a responsabilidade do dia. No final do texto, no final dessa parábola que eu vou tratar, vou trazer uma revelação muito grande para o teu coração a respeito de ministério. Muitos obreiros ouvissem esta palavra alguns anos atrás, quando foram chamados para a obra, teriam dito: não quero. Eu prefiro ficar aqui e pagar o preço de não ir do que pagar o preço de ir. O preço de você desistir da chamada é muito mais barato do que você aceitar e não dar conta no meio do caminho. E isso está na parábola. Isso está expresso aqui nesta parábola. Então, no primeiro caso, nós temos o dia e a hora. No terceiro caso, a generosidade. E na parábola dos talentos, iremos observar aqui alguns pontos. Número 1, pois isto um homem que partindo chamou os seus servos. Primeiro ponto, chamada. Observe, companheiros, que o primeiro ato após a salvação é a chamada. E quem chama é o Senhor. Veja que os homens, os trabalhadores que vão receber os talentos, eles já estão na propriedade do Senhor, eles já são servos dele. E ele os chama. Então eles já estão com ele. Ele não está chamando estranhos. Ele não está chamando de outra propriedade. Observe o primeiro versículo, que a chamada é para os de dentro e não para os de fora. Então o primeiro elemento é chamada. Nenhum homem vai receber talento antes da chamada. E nenhum homem vai ser chamado sem receber talento, ainda que um. Agora, pode ser que alguém esteja fazendo a obra sem chamada, vai estar fazendo a obra sem talento. E ainda acho menos perigoso um obreiro sem talento, fazendo a obra, vai sofrer, mas não tem nada a pagar. Ele não foi chamado, ele não está no rol, na lista do Senhor. Pode ver, no final, o Senhor só chama quem recebeu o talento. Quem não recebeu o talento não está na lista para prestação de conta. Então, as pessoas voluntárias do ministério que não foram chamados, às vezes nós temos o hábito, olha, se você não foi chamado, não faça nada, deixa fazer, não tem problema, ele não está na lista. Ele não vai ser chamado para prestar conta. O que ele fizer é lucro. Vai prestar conta quem foi chamado. Olha aqui, chamando os seus servos. Ele chamou quem já era seu e entregou-lhe os seus bens. Antes de receber talento, tem que se tornar servo. O talento é para o servo. E servo é aquele que é humilde. Aleluia. O servo é aquele que é submisso. O servo é aquele que obedece. O servo é aquele que acata, mesmo contra a sua própria natureza. Porque a nossa natureza muitas vezes é dura, é brava, é rebelde às vezes a natureza do homem. E quando o seu líder, o seu pastor quer lhe impor uma conduta, às vezes a natureza enfrenta. Mas se ele é servo, ele diz: eu não estou concordando, mas eu sou servo. Eu vou baixar a cabeça e eu vou fazer. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Dá para dar um glória a Deus aí? Esse horário dá um peso na cabeça, não dá? A cabeça pesa 200 quilos agora. Eu estou falando aqui, alguém está pensando lá em casa: meu Deus, aquele colchão novo, eu estrear hoje, o que o pastor Sérgio está fazendo comigo? Calma, daqui a pouco você está em casa e você dorme tranquilo, amém? Dá um glória a Deus aí para espantar o dorme. Vamos lá, vou tentar mantê-los alegre e animado. Entregou os seus bens. Veja, eu sou o servo,
Ele é o Senhor. Vale um glória, não vale? Glória a Deus. Eu sou o servo, Ele é o Senhor. Ele vai entrar agora na parceria com os bens. Aqui, pega alguns. Porque muita gente, com aquela conversa, que eu não vou dizer que não é verdadeira, mas também não vou apoiar. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Será? Cuidado com essa frase. Ela é muito perigosa. Ela é uma frase que pode colocar você num estado de letargia e você ficar no lugar esperando capacidade não vir, porque o texto aqui está dizendo: Deus entrou com os bens e os servos entraram com a capacidade. Está aqui, ó. Vamos ler? Versículo, olha lá, ó. Versículo 15. Se for projetado, fica ainda mais lindo. A um deu 5, a outro deu 2, e a outro deu 1. E cada um, segundo a sua. Olhe lá, olha que lindo. Na penúltima, ó, segundo a sua capacidade. A capacidade dele ou a minha? Minha, ali é a minha. Segundo a capacidade minha, foi que ele calculou a quantidade de talentos. Oh, aleluia! Deus não chama o homem com os olhos fechados. Fecha o olho e diz: você, vem, vou te dar Não, ele vai olhar a capacidade. Deus não desperdiça talento. Ele não vai dar 5 para quem só consegue manejar 1, mas também ele não desperdiça talento. Ele não vai dar 1 para quem pode manejar 5. Oh, aleluia! Se a tua capacidade é 5, não precisa correr atrás. Mas eu tenho capacidade para 5, estou com 1. Daqui a pouco você vai estar com 5. Pode dar glória a Deus e esperar. Glória a Deus. A capacidade é minha. Deus capacita? Também. Mas aqui nesse texto está dizendo: os bens vieram dele, a capacidade veio de mim. Primeiro eu sou chamado, me torno servo, sou chamado e depois sou qualificado. Eu sou qualificado para quê? Segundo a minha capacidade. Nenhum homem, e aí vai valer um glória a Deus para você acordar o irmão que está ao seu lado. Nenhum servo que Deus chamou é incapaz. Nenhum servo não. Eu quero que repercuta isso no teu coração. Deus não chama incapazes. Deus não chama incapazes. Porque desde o nascimento você já era a imagem e semelhança dele, e não se declare incapaz hora nenhuma, porque quem te fez não faz incapazes, quem te fez não erra, quem te fez é perfeito, e desde o nascimento você já veio perfeito. Eu não sou. Às vezes as pessoas acham que ele diminuindo ele, Deus cresce, e lá Deus precisa diminuir alguém para crescer. Mas João falou: importa que eu diminua. Naquele contexto, porque ele veio preparar o caminho de Jesus, nós não. Naquele contexto sim, mas eu não preciso diminuir, eu já sou pequeno perto de Deus. Você não precisa diminuir, você já é pequeno aos olhos de Deus. E Deus não precisa que ninguém fique pequeno, porque Ele é grande em sua própria natureza, Ele é grande em sua própria essência. Aleluia! Eu nunca esqueço que Deus fala para Jeremias algo lindo. E eu não sei se os senhores concordam, eu tomo isso para mim também. Eu não acho que ele falou só para Jeremias aquilo, porque senão não precisava escrever. Jeremias, você se acha tão fraco, tão menino, tão pequeno, porque é normal. Claro, quando Deus chega para te entregar talento, você fica esse aqui, ó. Oh, aleluia. Aí ele olha para Jeremias, está tão pequenininho. Ele diz: Jeremias, você sabia que nós tivemos 2 grandes encontros? Senhor, não me fala isso. Eu não estou lembrado. Não, você não vai lembrar, porque um foi antes de você chegar no ventre, e o outro foi dentro do ventre, um pouco antes de nascer. Deus não tem encontro com o homem para manchá-lo.
Deus não tem encontro com o homem para aniquilá-lo. Deus tem encontro com o homem para prepará-lo. Você já nasceu do ventre da tua mãe preparado para a obra. Demorou um tempo para chegar onde Deus queria, mas desde lá os olhos de Deus já estão sobre você. Ainda ninguém tinha anunciado a gravidez. Deus já sabia tudo sobre nós. Aleluia! Você não precisa se diminuir, se aniquilar. Eu vou me diminuir ao máximo para Deus ser grande na minha vida. Não, assim não. Glorifique a Deus sendo um vaso, sendo um instrumento usado por Ele. Você vai glorificá-lo muito mais. Então Deus entra com os bens e eu entro com a capacidade. Agora, um detalhe que faltou eu dizer aos companheiros, como é uma reunião de obreiros, uma convenção, vale ressaltar que muitas vezes nós estamos avaliando uma parábola, e aqui a título de pedagogia, e às vezes não salta à memória nossa que parábolas são enigmas. O salmista Asaf escreveu no Salmo 78, verso 2, e Jesus repete em Mateus 13, diz: Jesus falava em parábolas. E como diz o salmista Asaf, o profeta, ele chama ele de profeta: falarei por parábolas e transmitirei os enigmas da criação. As parábolas, companheiros, os senhores sabem bem disso, é uma ideia que está na mente de Deus, se transforma numa história daquilo que conhecemos e depois tem que voltar à espiritualidade da nossa vida. Então a interpretação da parábola, ela tem que ser feita com cuidado e com a orientação do Espírito Santo. Porque são enigmas. Jesus que falou em Mateus, Asaf falou no Salmo 78, verso 2. Então, quando eu estou avaliando a parábola e dizendo que Deus entra com os bens e nós entramos com a capacidade, eu não estou criando uma doutrina, eu estou apenas interpretando o texto de Mateus 25. Amém, companheiros? Então, deixando isto claro, porque a parábola ela não é um conto fático, não é alguma coisa que aconteceu, mas é uma história que o Senhor construiu para nos edificar e nos instruir de algumas coisas. Vamos mais. Então, número 1, chamada. Número 2, para quem está anotando, alistamento. Foi alistado. Não foi chamado aleatório. Tinha uma lista. Ele chamou aquelas pessoas que ele queria, como Jesus e Marcos, e chamou para si aqueles a quem quis. Vamos mais. Terceiro, capacidade. A capacidade de cada um, ela é uma ferramenta maravilhosa, utilizada por Deus para a obra de Deus. Terceiro, quarto, produção. Quarto, produção. Observa que no texto é dado 5, é dado 2 e é dado 1. E quando o Senhor chega para pedir conta, quando o Senhor volta da viagem, Ele vai requerer algo deles. E neste primeiro momento, o que vai valer, no primeiro momento, o que vai valer é a produção, o quanto cada um fez. No primeiro momento, vai ser visto o serviço. Como é que você produziu? Como foi a tua produção? Os trabalhos que passaram pelas minhas mãos evoluíram ou diminuíram? Os grupos que eu liderei cresceram em graça, cresceram em sabedoria, em conhecimento, em número, ou os trabalhos que eu fiz minguaram, estragaram? Onde eu coloquei a mão, produziu, aumentou ou diminuiu? Porque às vezes também nós precisamos de algumas frases para aliviar nossa dor. Deus quer qualidade e não quantidade, isso alivia a gente.
Mas no mesmo momento o Senhor diz, tudo bem, essa é a tua frase? Tá bom, mas a minha é essa. Cadê o talento que eu te dei? Deixa eu fazer a conta aqui, vamos ver quanto você trouxe. Senhor, mas a qualidade importa? Importa, mas eu quero conversar sobre o talento. Cadê o talento que eu te dei? Aleluia. Mas Senhor, não tem conversa. Veja que não teve conversa. Chamou primeiro o que pegou 5, me traga aqui. Cadê o talento que eu te dei? Veja que neste primeiro momento, o que está valendo é produtividade. Ele não está perguntando se quem trabalhou com os 5 talentos, com quem ele negociou, era santo. Ele não está perguntando se a pessoa com quem ele negociou os 5 talentos eram bonzinhos, era da igreja, era de outro país, eram fiéis, se estão com ele ainda, se não estão. Ele disse, eu não estou pedindo relatório, eu estou fazendo é conta. Tem gente que gosta de relatório para enrolar, porque sabe que não tem nada para apresentar, sabe que não produziu, então vai enrolar. Não, Senhor, mas o que está comigo tem uma coisa, eu acho que o Senhor limpou a igreja, o Senhor estava limpando. Que história é essa de limpeza? Essas coisas não funcionam. Pode ver, ele chama o indivíduo e não deixa nem abrir a boca, diz, cadê o talento? O de 2, vem cá, cadê o talento? O de 1, Senhor, cadê o talento? Porque nesse primeiro momento Deus está olhando o quê? Produtividade. Você aceitou ser obreiro? Aceitei. Gostou da carteirinha nova? Mostrou para a família? Gostei. Levou todo mundo no dia da consagração? Levei. Pôs na internet um post consagrado, vou viver do altar. 1 ano depois não dá um único fruto. 1 ano depois fica escondido, não se apresenta, não se mostra, não sua camisa. Eu não quero ser inconveniente, mas se eu estou no altar, eu tenho que ser profeta de Deus para a tua vida. Eu preciso falar a palavra que Deus colocou no meu coração para ti. Oh, alabando, alabá. Porque nós não podemos. Eu ouvi ontem o pastor Álvaro falando aqui, vou usar o nome dele com muita cautela, pessoas que nunca vieram à convenção, obreiros cadastrados. Gente, isso não vai ficar assim. Eu vim por medo nos senhores, com todo respeito. Nós não somos qualquer um, nós fomos alistados para uma obra. Não pense os senhores, não, o senhor está esperando arrebatamento da igreja? Espere um pouco. Com os senhores obreiros não é só arrebatamento não. Antes do arrebatamento diz, cadê a moeda que eu te dei? Tá, obreiro, arrebatamento para nós é coisa certa, é coisa tranquila, esquece isso agora. Teu negócio é a moeda, é o talento. O Senhor está dizendo, vamos conversar no talento. Senhor, eu vou para o céu, vamos conversar no talento primeiro. Pode ver que depois que jogou no fogo, ou foi para o celeiro, primeiro talento. Porque na hora de ser alistado é uma beleza, na hora que vai para o ministério é uma maravilha, mas vão passando o tempo, é revolta porque não foi para isso, é revolta porque não fez aquilo, é revolta porque chegou alguém depois e já foi consagrado primeiro. Você não precisa se revoltar, porque quem te entregou o talento está olhando para a tua história, está olhando para o teu trabalho, está olhando para a tua vida. Ei, desperta aí, dá um glória perto desse irmão aí, ai, 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 dá um glória gostoso aí, que ele vai acordar junto com você e vai dizer, eu vou me alistar hoje, ou entregar tudo de uma vez, porque é melhor ir para o céu sem entregar nada, do que para o inferno com a mão cheia. Isso é muito sério, e nós não ouvimos ninguém falar. Púlpitos lotados de pessoas inúteis às vezes, e que fazem careta o culto todo. A hora que é anunciado o pregador, o resto tudo fecha a cara e ninguém dá mais um glória. E quem vai pregar tem que suar a camisa para pregar. Deus está vendo tudo o que está acontecendo lá no púlpito da igreja. Aleluia.
O púlpito não é lugar de homens emburrados. O púlpito não é lugar de homens revoltosos. O altar é do Senhor. É Ele que deu o talento. É Ele que deu o filho para salvar a igreja. Somos serviçais. Comportemos como tal. E o Ide que mandou alamas. Andorou alamas. Aleluia. Quando for o companheiro pregar, começa a dar glória. Deus, ajuda ele, Deus. Usa ele, Deus. Usa. Falta rebamabacomanai. Falta pôr o pé na frente do companheiro, para ver se o companheiro cai disso. Olha que tragédia, deve estar na carne. De tanto que torce contra, não adianta torcer contra. Porque se o céu está a favor, aqui não vai resolver. Amai, toda na baixa. Amai. Obreiros se comportando como membros comuns. São uma classe diferente. Por isso que eu disse, a salvação é uma coisa certa, mas não é só pecado que manda para o inferno. Negligência manda para o inferno. E está aqui na parábola. Produção, mais uma. Fidelidade. Primeiro, produção. Agora vem fidelidade. E aqui tem algo lindo. Chamou todos eles. Cadê o talento? Está aqui, Senhor. Como é que foi? O Senhor me deu 5, o Senhor lembra? Lembro. Tem mais 5 aqui. Uau, glória a Deus. Oh, aleluia. Quem vai trabalhar e não fica dando trabalho é diferente. Ele tem o que apresentar. Ele não precisa viver de propaganda, ele tem conteúdo. Ele não enrola. Vocês vão ver que o indivíduo que não tem talento, que não produziu, ele tem discurso. Quem produz não fala demais. Trabalha, produz e quieto. Quando você encontrar um tagarela nos corredores da igreja, vaza, porque isso aí é enrolão. Ele escondeu o talento dele e está querendo destruir o teu agora. Ele achou o teu talento mais bonito. Ele achou o teu talento mais glorioso. Ele está achando que você é privilegiado, você é parente, você é isso, você é aquilo. Então ele falou, não, ele ganhou um talento maior. O meu é uma coisinha de nada, joga lá embaixo da mesa e fica andando atrás de você com uma varinha e batendo e querendo atrapalhar. Quando você encontrar um desse no corredor, dá licença, meu irmão, vai desenterrar o teu talento, porque eu tenho uma obra para realizar. O sujeito chegou lá para Neemias. Vamos profetizar com a gente? Aonde? No templo. A gente corre para o templo, fecha a porta, começa a orar e vamos profetizar um pouco, porque estão querendo matar você. Desce daí. Eu já vi falar, estão tramando a tua morte. Neemias, desce logo. A turma que escondeu o talento por tantos anos, nunca produziu nada. Porque a Bíblia diz que eles ficaram mais de 100 anos lá na terra e a terra estava suja e miserável. Tempo do cativeiro inteirinho. Não dá para limpar um quintal em 100 anos? Não dá para limpar os entulhos de um muro derrubado em 100 anos? 100 anos depois, Neemias teve que pegar resto de cinza e pau queimado. Nem isso os preguiçosos tiraram. Não levantaram um pau. Mas quando Neemias chegou, se tornaram engenheiro, arquiteto, a
Aquele bando de preguiçoso está lá e não faz nada. Mas quando chega quem quer fazer, compra terno novo, sapato novo, tudo novo, só para atrapalhar. Mas tu chegou tarde, porque eu já vim com a força do meu Deus preparada. Você não está escutando. E para mim, a frase do século é essa que Neemias diz: ó, um homem como eu fugiria? Que homem é você? Você sabe? Com todo respeito. Você é dos que foge? É dos que junta com o grupo dos que querem derrubar o muro? Ou você é do grupo de Neemias? Neemias, o risco é grande, tem que parar a obra, Neemias. Ele diz: vai parar não. E o que você vai fazer? O inimigo está ali. Ele diz: eu sei o que eu faço. Vem cá, pedreiro. Diz: sim, senhor. Você sabe trabalhar com as duas mãos? Não, não sei. Vai aprender agora. Vai aprender. Com qual mão que você atira? Com essa. Segura a arma. E a outra mão está à toa. Aqui ninguém vai ficar com a mão abanando para ficar abanando, fazendo tchau para ninguém. Pega a colher de pedreiro numa e pega a espada na outra. Aleluia. Quando vier o servente com a massa, tu pega a massa. Quando vier o língua de trapo, o fofoqueiro sem vergonha, tu mete a espada. Então é uma mão na parede e uma no fofoqueiro. É isso aí. Por isso que você não acha os sobreiros dos 5 talentos parados, com conversinha nas esquinas, com conversinha depois do culto. Por quê? Porque ou ele está mandando espada ou mandando a colher. E se chegar um orelhudo perto, vai ficar sem orelha. Vai ficar, porque o indivíduo do talento, você, oh meu Deus do céu. Você só vai ouvir a voz dele quando o Senhor diz: cadê os talentos? Está aqui. Você vai falar alguma coisa? Não. O Senhor me deu 5. E quanto é que está aqui? 10. Pronto, está aqui. E eu acho lindo ele dizer: toma o que é teu. Não, peraí, mas 5 era meu. Você está me dando os 10. Não, tudo é teu. Eu cheguei aqui sem nada. Eu cheguei aqui sem nada. Eu cheguei aqui sem nada, é tudo dele, é tudo dele, é tudo dele. Eu cheguei sem nada. Quem chegou sem nada? Ergue a mão e diga aí: eu cheguei sem nada. Oh, aleluia! Literalmente tem gente que chegou aqui sem nada e ele te deu tudo. Para alguns aqui ele deu nome, sobrenome, deu família, deu ministério, chamou, encheu, batizou com o Espírito Santo. Ai, 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 ai. Esse que vos fala, eu andava para a rua pedindo comida, pedindo pão. Minha mãe tentou 5 abortos. E depois um dia ela me disse, não devia ter me dito, ela falou: eu tentei te abortar, mas como você não morria, eu jurei assim, quando ele nasceu, eu pego no pescocinho e mato. E ela me contou isso. E depois cresci revoltado, eu tinha uma criança cheia de ódio. Eu queria ser policial para matar mais pessoas. Eu prestei o concurso, passei, fui embora, esqueci de voltar, graças a Deus. Imagina que Deus sabe todas as coisas. Meu cunhado falou: você passou? Eu disse: tá bom, não vou voltar mais. Já estava caindo no alcoolismo, já estava andando para a rua, perdido, porque não tinha procedência, não tinha nenhum crente na família. Eu nem sabia o que era crente. O que é crente? Aí o Senhor me traz para cá. É tudo dele, é tudo dele, é tudo dele. Quem celebra comigo, é tudo dele. Servi água nas mãos do pastor Antônio Silva Santana por 20 anos. E já estou há 10 ao lado do meu pastor Jairo, servindo água ali todo dia do lado deles. Eis-me aqui, meu pastor. Pois não, é isso, meus irmãos, é tudo dele. Ele chega para entregar o talento, entrega
Chega o outro que recebeu 2. Agora tem a frase, ele disse, bom está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chega o que do 2, e você? Sim, senhor. Cadê o talento? Está aqui. Quanto eu te dei? 2. Quanto voltou? 4. Bom está, servo fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegou o terceiro. E você? Vamos ver aqui no texto? Aleluia. Chegando, verso 24. Se quiser colocar, por gentileza. Eu estou olhando porque quando o pastor Álvaro chegar. Aleluia. Mas chegando também o que recebera 1 talento. Senhor, olha aí, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifa onde não semeou, ajunta onde não espalhou, atemorizado na terra. Olha aí, escondi na terra o teu talento. Agora aqui vem a malcriação, a estupidez. Toma o que é teu. Toma o que é teu. Como quem diz, eu não pedi. Toma o que é teu. Um detalhe para os senhores anotar. Eu disse, é tudo dele, não disse? O que devolveu 10? Ele disse para ele que foste fiel no... E o que transformou em 4? Ele disse, foste fiel no... Então, tanto 10, quanto 2, quanto 1 é pouco. Por quê, pastor? Porque primeiro ele confia o pouco. Se você for fiel, você entra no gozo do Senhor e aí tem a vontade. Oh, meu Deus. Alguns parece que não entenderam isso. O que veio com 10, ele diz, pouco, foi fiel no pouco. Olha o que ele disse, foi pouco, eu te dei pouco. Aí veio o que pegou 2 e disse, foi fiel no pouco, também foi pouco. 1 também é pouco, tudo é pouco. Começa no pouco, porque quem não sabe ser fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não sabe honrar no pouco, não vai honrar no muito. Quem não respeita no pouco, não respeitará no muito. Não adianta você dizer, não, vamos tentar mudar para um cargo melhor, vai matar mais. Vamos tentar colocar numa posição acima, porque quem sabe ele se alegra e faz. Não, o infiel, tanto alegre quanto triste, é infiel. Infiel é infiel e pronto. Você não cura infiel dando cargos, mais moedas, mais talentos. Ou aqui eu estou enganado no texto, quando o Senhor chamou ele, o Senhor podia ter dito para ele assim, rapaz, eu acho que eu não fui bom com você, eu te dei só 1, então eu vou te dar uma segunda chance, eu vou te dar 10 a partir de agora. Deus fez isso? Não. Ele vai receber uma sentença dura, ele vai receber uma sentença muito dura. E o Senhor vai dizer para ele, olha aqui, e outra coisa, ele não deixou nem o Senhor falar. Os outros, o Senhor que falou primeiro. Agora ele quer falar primeiro. Eu disse, quando você encontrar alguém que quer tomar conta da conversa, que quer tomar primazia sobre tudo, tome cuidado. Porque ele precisa falar muito para esconder que não tem nada. Ele precisa fazer cortina de fumaça, porque se a fumaça baixar, todo mundo vai saber, é só conversa, não tem obra, é só rótulo, não tem conteúdo. Conversou demais e não tinha nada, devolveu a moeda do jeito que pegou. Mas agora vem, pensei que era o pastor Álvaro. Olhei ali e falei, pastor Álvaro está aí. Vamos lá. Aqui tem algo muito forte. Respondeu o Senhor, 26, se puder projetar, por gentileza. Mau e negligente servo, você sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Olha o que está aqui. Ouça isso. Olhando para, se puder manter o texto, eu prefiro. Este servo, quando recebeu,
olha isso aqui, quando ele recebeu um talento, ele já pensava isso do senhor dele? Sim ou não? Já. O Senhor também sabia. O Senhor sabia. Por isso foi que ele pegou só um. Ele não pegou um à toa. Lembra lá do começo que eu disse? Deus entra com os bens, eu entro com a capacidade. Quando o Senhor olhou para ele e disse assim, eu conheço. Ele está dizendo assim para o Senhor, eu te conheço. Mentira. Quem conhece ele é o Senhor. Ele falou, eu que te conheço, sua raça ruim. Porque eu só te dei um talento, porque eu sabia o que você ia fazer. Eu sei o que você pensa de mim. O pastor, nenhum pastor pode saber o que eu penso dele, o que você pensa dele. Mas quem deu o talento sabe o que você pensa do seu pastor. Quem deu o talento sabe o que a gente fica maquinando o culto inteiro enquanto o nosso pastor está falando. Porque ele viu. Isso aqui que esse rapaz está contando agora, ele está, perdoa a expressão, ele está vomitando perante o juízo, ele está sob juízo, ele está prestando conta. O que ele está falando agora, o Senhor diz, eu já sabia disso. Mas você é meu servo. Agora, com respeito e acato, se os senhores anotar o que eu vou dizer agora, talvez vai ser novo para alguns. Eu tenho para mim que foi uma grande revelação de Deus. Vou até tomar uma água. Isso aqui pouca gente sabia. Se puder projetar, vou ficar muito feliz. Verso 27. Não, repito, se aqui é parábola, não estou criando doutrinas. Estou interpretando a parábola. Amém, companheiros? Para que não, mas eu não estou criando uma doutrina nova, estou interpretando uma parábola que são enigmas, como Jesus falou. Então vamos lá. Versículo 27. Devias então, espere um pouco, o Senhor está dando um conselho para ele. Eu vou te dar um conselho, eu vou te falar uma coisa. Eu não te falei nada, mas você devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu viesse, eu receberia o que é meu com juros. Pouca gente sabe disso. Quem são os banqueiros? E o que ele quer dizer com isso? Que eu podia ter dado para o banqueiro, eu mesmo podia ter dado, eu mesmo podia. O talento veio para mim. Isso é novo para muitos, mas está aqui. É parábola, dá para brigar. Olha o que o Senhor está dizendo, você podia ter terceirizado o talento que eu te dei. Porque já que eu te chamei, porque você é meu servo, os banqueiros são pessoas melhores do que nós, mas não são servos dele. Deus poderia colocar aqui para falar um José Luiz da Atena, não podia? Falaria, imagina ele pregando aqui no meu lugar. Você imagina aqui um locutor, o Cid Moreira pregando aqui no meu lugar agora. Vocês imaginam com aquela voz? Estava todo mundo chorando. Ai, oh Jesus, com aquela voz linda. Eles são os banqueiros. Eles são capazes, eles transformam com palavras e oratórias e administrações. Quantos tesoureiros tem nas nossas igrejas que começou na tesouraria sem saber mal fazer conta? E homens formados na USP, economista da USP. E por que Deus não buscou o economista da USP? Porque não é servo dele. Porque para trabalhar para ele, primeiro tem que ser servo, depois tem que ser chamado e depois tem que ser capacitado. Espera aí, devia então ter feito o seguinte, você devia ter pedido ajuda para o economista da USP. Ele te ensinaria a fazer gestão, e você vinha para cá fazer a gestão do meu dinheiro, a igreja prosperava, reformava, crescia, comprava banco, púlpito e som. Já que você não tem capacidade, ele se presta pelo menos para pedir ajuda. Já que você não sabe fazer, procure quem sabe, porque eu confiei em você. Já que você não tem condições, não precisa enterrar o talento, encontre alguém que sabe, põe do teu lado e deixa ele fazer. Mas tem pastor, tem obreiro que ele não sabe fazer,
mas não deixa ninguém fazer. Não, porque vai aparecer mais que eu, vai parecer melhor que eu. O que é isso? Se o talento é na tua mão, quando o Senhor vier vai chamar você. E me prove o contrário no texto. Ele chamaria o banqueiro, terceirizava o talento, porque o Senhor que falou, você podia. Eu acho que aquele cara falou assim: eu não sabia, podia desistir? Pode. Você pode desistir hoje. Nós podemos desistir hoje. Eu arrependi. Eu não concordo mais com o ministério. Eu não concordo com o meu pastor. Eu não topo ele. Eu não aceito. Vou entregar o que está na minha mão. É melhor. Eu te garanto que por esse texto, o sujeito que escondeu o talento foi para o inferno. E ele não bebeu, não fumou, não adulterou, não prostituiu. Ele só desonrou o que o Senhor confiou a ele. Se você acha que o adúltero vai ser mais maltratado do que um obreiro preguiçoso, você está enganado. Se você acha que um que desvia dinheiro vai ser tratado diferente pelo Senhor que um obreiro que negligenciou, olha aqui, pode olhar, vamos olhar aqui? Mau e negligente servo, olha aqui, põe aí, versículo 30, põe o 30. Põe o 30. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Põe o 30. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas espere um pouco, eu pergunto novamente: qual foi o pecado deste homem? Qual a conduta que este homem apresentou para uma condenação tão séria como essa? Simplesmente a conduta dele foi esconder o talento e dizer para o seu senhor: eu escondi o talento por causa da tua conduta e não da minha. Olha o que é o indivíduo improdutivo na igreja. A culpa é dos outros e nunca dele. Os outros dois trouxeram o talento, mas eles não sabiam. E se os senhores anotarem, eu ficarei muito feliz com isso. Ele diz: você deveria ter dado o que é meu aos banqueiros. Os banqueiros, porque quando eu volto, eu recebo. Ele podia ter terceirizado, está escrito aqui. Você poderia ter pedido ajuda, poderia ter pedido auxílio. A igreja às vezes não contrata empresas que não são evangélicas para serviço de computador, não contrata fabricantes de banco não evangélicos, não contrata pedreiros, eletricistas, não contrata, sim ou não? Claro que contrata, são os banqueiros. Aquilo que nós não podemos fazer, tem quem faz. Então nós pegamos o nosso talento, ele diz: pega o talento, entrega ao banqueiro, porque pelo menos agora, e aqui tem algo lindo, ele mesmo poderia vir com o talento na mão. Senhor, eu tinha 1, eu trouxe 8. O Senhor não perguntou, guarda isso aqui, o Senhor não perguntou para nenhum deles como foi que ele multiplicou o talento. Valia até um glória a Deus, não valia? Eu sei que dá sono nessa hora, está todo mundo muito cansado, mas valia um glória a Deus agora. Eu tenho certeza que valia, Ele não perguntou para nenhum deles: olha, como foi que você fez? Quem trabalhou com você? Como é que foi? Você levantou que hora? Que hora que você dormiu? Como é que você fazia para produzir? Não, ele simplesmente pediu produção. Agora, ele vai dizer no final. Vocês observam que primeiro vem capacidade, depois produção e em terceiro lugar, fidelidade. Escrevam aí, por favor, é claro. Escrevam aí, por gentileza. Reunião demorada, tá doido? Tá doido? Eu vi o pastor Leidinho de manhã aqui, molhou até a calça. E eu olhando, disse: Deus, que isso? Mal sabia eu que estava na lista. Meu Deus.
Nunca vi uma reunião demorar tanto na minha vida, gente. Parece que faz 5 dias que esses homens estão trancados lá dentro. Estão gostando, né? Aleluia. Dá um glória a Deus, irmão. Oh, alamas. Quando um veterano desses que está comendo a palavra, só me resta erguer a mão para o céu e dar glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Muitos pastores, muitos obreiros nunca imaginaram, porque poderiam, que está no texto aqui, você podia ter dado o talento aos banqueiros. Ele podia ter pedido ajuda ou podia desistir. Eu não sei se os senhores vão concordar comigo. Eu não sei se os senhores vão se alinhar comigo. Na minha mente, pensante, se ele pega o talento, chama o Senhor, diz: Senhor, me perdoe, eu não sou capaz, eu sou um sujeito mau, eu pensei mal do Senhor, eu não sou digno de segurar esse talento, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, eu não consigo fazer, não está dando certo, Senhor. Eu peguei um grupo ali, tinha 8, Senhor. Eu estou com 2 só e nenhum gosta de mim. Senhor, eu peguei aquela congregação, Senhor. Tinha músico, tinha jovem, tinha adolescente. Agora só tem 2 irmãs velhinhas lá que dormem o culto inteiro. Senhor, me acode, Senhor. Deixa eu devolver o talento. Irmão, se tem uma coisa que é rico em Deus, é a misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São novas a cada manhã. Eu tenho certeza que de tudo que eu preguei até agora, isso aqui é o mais importante. Se tem alguma parte da obra de Deus apodrecendo na tua mão, pede perdão e entrega hoje. Deixa alguém mais capacitado fazer. Vai cuidar da tua família, porque às vezes você está tentando cuidar do que não dá conta e a tua família está se acabando, e você depois vai culpar a igreja. Você vai dizer: olha aí o que eu ganhei por fazer a obra de Deus, olha aí o que a gente ganha. Igual Marta foi lá num culto maravilhoso, num culto glorioso, e chega ali, e ela olha bem, e Maria está lá aos pés de Jesus, Jesus pregando, e imagina Jesus pregando, e você sai para ir mexer com comida, irmão, pelo amor de Deus, vai comer outro dia, mulher, vai lavar louça semana que vem, o Messias está na casa, o Messias está na casa. Não, eu vou dizer de novo, o Messias está na casa, para de mexer nesse celular, para de conversar, o Messias está na casa, para! Não, aí ela vem e fica lá no batente assim, ó. Aí ela viu que a Maria não olhava, lógico, eu estou com Jesus, vou olhar para minha irmã? Eu estou com Jesus, vou olhar para esse desdentado? Não vou. E ela está lá, aleluia, oh, glória, e chorando, e Jesus pregando, mas a Marta não aguentou. E ela foi lá e disse assim: ei, Jesus pregando, ei, Jesus, só um momento, eu vou interromper a pregação para atender a cozinheira. Pois não, o senhor não está vendo não? Não está vendo o quê? O senhor não está vendo a minha irmã aí? E eu sozinha fazendo a janta? O senhor não está percebendo? O senhor é injusto, não está vendo a injustiça na tua cara? Jesus olhou para ele e disse: Marta, Marta, você está muito estressada, você está muito angustiada com muito serviço, você ama agradar os homens, mas não sabe me agradar, você gosta de bajular todo mundo, você gosta de ficar paparicando todo mundo, mas quando eu estou na casa você vai para a cozinha, você devia estar aqui com ela, porque ela escolheu a boa parte, esta parte não será tirada. Tem gente que é orgulhoso do tanto que trabalha, mas nunca adora. Trabalha feito um louco, mas nunca adora. E eu vou dizer uma verdade para os senhores anotar. Oh glória, ele disse assim: ó Marta, esta boa parte nunca lhe será tirada. E aí eu fiquei pensando, por quê? Porque a adoração não é registrada na terra, a adoração é registrada no céu. Esta parte não vai ser tirada. Quem adora aqui repercute. Quem adora aqui repercute. Por isso essa é a boa parte que ninguém pega. Agora ele olha para Maria e diz: Maria, você está fazendo janta? Estou.
Você vai servir comida para essa turma? Vou. Eles vão te amar hoje, Maria. Ah, que bom, Senhor, eu também vou sentir muita alegria. Ele disse, só que amanhã no almoço vai estar tudo aqui de novo. E experimenta dizer que não tem almoço. E experimenta dizer que não tem comida amanhã, que você vai ver os teus. Todos os que aplaudiram vão partir para cima de você. Igualzinho a Davi, que treinou aqueles camaradas na caverna de Adulão. Treinou aqueles homens endividados, amargurados, perdidos, falidos, mal amados. Homens que não valiam nada. Homens que não valiam nada, estavam todos escondidos naquela caverna para não serem mortos. Davi foi lá, um príncipe, um ungido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, treinou eles, deu identidade, deu profissão, tornou soldados, montou uma empresa de segurança particular com eles no deserto e prestava serviço aos fazendeiros. Vocês sabem disso? Um dos clientes dele foi o velho lá da Nabal, da Abigail. Ele foi cliente, só que ele não pagou o boleto. Davi faturou e mandou o boleto, e ele não pagou, deixou vencer, e Davi pegou a espada, e Davi ia lá pegar ele, protestar, a esposa deu jeito. Estes homens, esta guarda, que ele treinou no deserto, que ele preparou de homens que não valiam nada, cresceram em valor, que sabe como eles eram chamados na Bíblia? Os valentes de Davi. Mas de repente, lá naquela história de Ziclag, que sequestraram as mulheres deles, sequestraram a família de Davi, todos choraram até perder as forças. Todos choraram até perder as forças. Mas de repente, Davi levanta, olha para eles e diz: meus soldados, eu treinei vocês, eu acreditei em vocês, quando ninguém acreditava. Vocês vão me dar um voto de confiança? Os senhores sabem o que eles fizeram. Pegaram pedras e iam matar Davi. Muitas vezes, nós queremos agradar a homens, queremos conquistar as homens, e passamos isso aqui com Deus. O sujeito levantar e tirar um período de oração na madrugada e passar com Deus, ele acha dificuldade. É o que o indivíduo disse: o senhor é muito duro, eu sei como o senhor é duro. E agora vem a sentença, uma sentença que machuca, uma sentença que fere quem não quer mostrar a sua capacidade. Olha o texto, isso aqui é tema de livro. Poderia projetar para mim, versículo 29. Versículo 29. Porque a qualquer que tiver dado, será dado. Podemos ler juntos? Acho que ninguém está dormindo mais essa hora. Já está na hora da merenda, né? Vamos lá, passou o sono. 1, 2, 3. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Se eu fosse os senhores, anotava. Tem um segredo que ele revela aqui, que é desde o dia que nós aceitamos a Jesus. Glória a Deus. Anota isso. Quando o Senhor chega, eles vêm com os 5 talentos que ele deu e entrega os outros 5 para o Senhor, não é isso? O outro vem e entrega 4, e o que entregou 1, entrega 1. Está tudo certo. Entregam os talentos para o Senhor. Os senhores vão escrever isso, por favor, em homenagem a esta tarde, e ao tanto que eu já suei aqui. O que o Senhor faz com os talentos que eles dão para ele? Ele pega os 10 de um, ele pega 4 de outro e 1 do que escondeu. Ele pega tudo na mão dele. O que ele faz com aquilo? Devolve para eles. Sabe qual é o segredo?
tudo que você está produzindo vai voltar para você. Tudo que você está fazendo, produzindo no reino, não adianta você dar desculpa, tudo vai voltar para nós. Eu não estou fazendo porque ninguém valoriza, mas vai voltar para você. Se você está sendo um mau obreiro, o que é que Deus vai devolver para você? Veja, o que produziu 5, pegou mais 5, ficou com quanto? 10, e mais. Ele mandou pegar o 1 da mão daquele mau servo e entregar para o que tinha 10. Então, eu termino agora com toda a gratidão do mundo. O maior segredo desta parábola é esse: todo o talento que eles produziram, voltaram para eles. O Senhor escondeu deles. O Senhor escondeu isso deles, porque ele diz assim, ó, negociai para mim. O Senhor disse, negociai, vamos repetir juntos isso, negociai para mim, vamos lá? Negociai para mim, mas não era para ele, porque quando eles deram o talento para ele, ele devolveu o talento para eles. Então tudo que você está fazendo, pensando que é para o pastor, pensando que é para Deus, vai voltar para você, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus abençoe, pastor Alvo. Vamos orar, companheiros. Aleluia. Deus não ficou com os talentos de ninguém, Ele devolveu tudo para eles. O que o Senhor está produzindo na sua igreja, o que o Senhor está produzindo lá onde você está, não importa, vai voltar para você. E esse ano eu não fiz nada, então quanto vai voltar? Nada. Este ano eu só reclamei, o que vai voltar? Reclamação. Este ano eu só murmurei, o que vai voltar? Murmuração. Mas parabéns para quem está produzindo, porque Deus não quer o que é teu, e Ele vai devolver, porque para Deus, aleluia, Deus não deve nada a ninguém. Vai. Que surpresa para aquele homem que pegou os 5 talentos, e ele deu para o Senhor devolveu. Eu disse, Senhor, mas era para ficar comigo? Era todo o tempo. Todo o tempo era para ficar com você. Se eu soubesse, eu tinha produzido mais. Então, tem obreiro que não está produzindo, porque pensa que está engrandecendo o seu pastor, a marca da igreja, ou qualquer outro. Você está produzindo para você mesmo. Ele diz, pode ficar com talento, vocês produziram para vocês, eu só não contei para vocês não fazer por interesse. Tudo que você está produzindo vai voltar para você. Levante a mão para o alto e diga comigo, eu vou orar agora, tudo que eu estou produzindo na obra, mas fortes somos homens valentes, vamos lá, tudo que eu estou produzindo na obra, vai voltar para mim mesmo. Oh, alabaxanda caramara. Senhor meu Deus, eu te dou graça por esta tarde maravilhosa. Senhor, eu te louvo pela vida do pastor Álvaro, pela vida do pastor Jairo, meus pastores, ó Senhor, que confiaram a mim uma tão honrosa oportunidade. Retribua sobre a vida deles multiplicado, meu Pai, sobre a família e o ministério deles. Estes companheiros tão humildes, ó Pai, que me ouviram por todo esse tempo, guarda-os e os abençoe, em o nome de Jesus. Amém.